Bom dia, UPA, bom dia, adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo ou qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Eu acredito que se Deus te trouxe até aqui é porque Ele tem uma mensagem especial para a sua vida por meio do estudo da palavra. Então, bom domingo, último domingo do ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, já desejo aqui para vocês. Espero que sejam momentos aí de muita alegria, esse fim de ano que sempre traz celebrações, né? Eu gosto muito dessa época do ano, eu amo Natal. E, enfim, que Deus traga muitas bênçãos sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas famílias nesse tempo, que seja um tempo de alegria. E pensando já para o próximo ano, o meu desejo, a minha oração para nós adolescentes principalmente, mas para todo mundo, é que 2022 seja um ano de aprofundamento na nossa fé, de firmeza, que a gente solidifique a nossa relação com Deus, todos nós, que a gente está precisando. Então, um bom 2022 para todo mundo e boas festas. Hoje, a gente vai dar prosseguimento ao estudo dos profetas, guiados pela nossa revista Uma Viagem pela História da Redenção, parte 2, que a gente começou há 2 semanas atrás, né, há 3 aulas atrás. Eu falei sobre o profeta Joel. Depois o reverendo Diego deu a aula na semana passada falando sobre Amós, e as aulas estão bem legais, eu recomendo que você assista, e porque afinal de contas, né, como eu falei na outra aula, a gente começa a perceber um pouco algo fundamental, que é como toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, todos os profetas, tudo está relacionado, tudo é parte, essas pequenas histórias, essas pequenas reflexões bíblicas, tudo é parte de um grande quebra-cabeça, né? Uma grande imagem, que é a imagem maravilhosa, que é a nossa redenção por meio de Jesus Cristo. Então, a gente está fazendo essa reflexão contínua, vale a pena que você assista às aulas anteriores. E de qualquer maneira, a lição hoje então é a lição de número 3 da revista. A gente vai falar sobre o profeta Oséias, que é um caso especialmente interessante, curioso, né? Porque ele vive na própria pele, na própria vida, um pouco da mensagem que Deus queria levar ao povo de Israel por seu intermédio. E então, mantenha aí a sua Bíblia aberta, abra aí no livro de Oséias, o meu nem tá, eu vou colocar aqui. Pronto, Oséias, vamos lá, vai acompanhando comigo, a gente ao longo da aula vai refletir sobre vários temas importantes dessa mensagem e a aplicação disso para a nossa vida hoje em dia. E vai lendo vários pedaços, né? Claro que não dá para eu ler o livro inteiro com vocês aqui, senão eu ia passar muito tempo só lendo e ia ser bem esquisito, né? Mas leia o livro de Oséias, é um livro curto, tá? Tem poucas páginas, vale muito a pena. E por enquanto, então, vai acompanhando comigo conforme eu for indicando as partes aqui, os capítulos, os versículos que a gente vai lendo para trazer a reflexão. É uma mensagem sobre infidelidade, é o apelo do Deus fiel ao povo infiel, como diz o nome da lição. E inicialmente o Oséias relata a narrativa da infidelidade da sua própria esposa Gomer e a sua fidelidade em ir atrás dela e aceitá-la de volta depois do seu adultério. Então, nisso a gente pode já começar a pensar sobre alguns dos pontos importantes da mensagem de Oséias. Só um panorama geral, enquanto introduzimos, né, na nossa introdução. Então, olha só, um pouco ali geral da mensagem que Oséias queria levar, da mensagem que o Senhor queria levar para Israel por meio de Oséias. Olha só, abre aí já aqui na primeira página mesmo, né, no capítulo 2, a gente vai ver algumas partezinhas brevemente, ó. Primeiro, no versículo 2, a gente pode ver como Israel, a esposa de Deus, vamos aprofundar isso um pouco mais para frente, mas por enquanto fiquemos nisso. Israel, a esposa de Deus, está sendo repreendida nessa mensagem de Oséias por sua infidelidade. Olha o que diz nesse versículo 2, do capítulo 2 de Oséias, para quem está perdido ainda. Repreendei a vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Então é uma repreensão. E logo em seguida, ai meu Deus, perdi minhas anotações aqui, tirei sem querer. Pronto. Então, logo em seguida, do versículo 3 até o versículo 6, olha como diz, vai dizer sobre
o castigo de Deus, né? Deus iria castigá-la, essa esposa adúltera, por sua infidelidade, executando a maldição da aliança sobre ela e seus filhos. Olha, a partir do versículo 3, vai acompanhando aí na sua Bíblia também, por favor. Para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Então é o castigo, né? A maldição. Aí, a partir do final do versículo 7, a gente vai ver que vai haver uma mudança, né? Com todas essas experiências miseráveis que vêm do afastamento de Deus, do castigo, da maldição. Israel faz com que Israel volte atrás e se lembre da vida boa que ela tinha quando ela estava junto de Deus. Olha o que diz ali no final do versículo 7. Irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. O primeiro marido é Deus, né? É o Senhor, a quem Israel foi infiel. Mas mesmo que ela tenha essa lembrança aí de como era melhor a vida anteriormente, ela ainda se recusa a reconhecer o seu primeiro marido, reconhecer ao Senhor como a verdadeira fonte daquela boa vida que ela tinha. Diz isso no versículo 8, estamos no capítulo 2. Lembrando, ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Então, Deus continua, né? Ela não reconhece que a fonte de tudo aquilo de bom que ela tinha era Deus. E o Senhor vai continuar a reter tudo de bom que viria normalmente em uma vida abençoada na aliança. Aí vocês leem aí do versículo 9 até o versículo 13, Deus continua a reter as suas bênçãos, mas o Senhor não se esquecerá do seu povo. Aí vem a parte aí das promessas. Deus não se esqueceria do seu povo, de Israel, da sua esposa. Ele iria chamá-la de volta a si, como fez quando a tirou do Egito. É o que diz a partir do versículo 14, que eu vou ler aqui, ó. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E aí no versículo 15, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias de sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Então, Israel voltaria a ser terra boa, a se aproximar de Deus, a chamar o Senhor de marido, e a aliança poderia ser restaurada em uma expressão mais plena, seria renovada, teria continuidade. E tem aqui um pouco a partir do versículo 21 até o versículo 23, lá no final. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. É mais ou menos por aí que vai vir essa mensagem de Oséias. Mas antes da gente adentrar a fundo nessa profecia, nessa mensagem, nas relações que a gente pode tirar disso para nós atualmente e para a história maravilhosa da nossa redenção, vamos orar. Olha a introdução de 9 minutos. Talvez seja uma aula longa, mas que bom que o YouTube tem a opção de você acelerar aí minha voz. Pode acelerar, não sem medo, tá? Que talvez fique grande o vídeo, mas vamos orar, vamos lá. Pai, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por esse domingo, muito obrigada por essa mensagem. Eu peço para que o Senhor fale ao coração de todo mundo que está assistindo por meio do Teu Santo Espírito. Deus, transforme as nossas vidas por meio da Tua palavra, do Teu amor. Nos ajude a ser fiéis a Ti, Deus, como Teu povo. É o que Te pedimos e agradecemos por podermos estar aqui Te adorando, aprendendo mais de Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então vamos lá. Vamos começar
analisando brevemente a vida e o contexto em que esse profeta Oséias estava inserido. Acredito que primeiramente, o mais importante aí cabe que a gente localize ele no tempo e no espaço. Onde ele estava, quando ele estava. Olha o que diz no primeiro versículo do capítulo, primeiro capítulo. Primeira coisa ali que vai estar escrita no livro de Oséias. Ele vai estar se apresentando, mais ou menos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então a gente já aprende algumas coisas aqui sobre ele, que o seu nome era Oséias, filho de Beeri, e que a sua mensagem, ele esteve ali sendo profeta em Israel pelo reinado de todos esses reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá, e Jeroboão e Joás em Israel. Lembrando que, para quem não lembra, o povo de Israel estava dividido entre dois povos. A nação do sul, o reino do... A nação do sul, o reino do norte. A nação do norte, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Oséias, então, cabe sabermos que ele estava se dirigindo, estava dizendo, falando para Israel, tá? E ele começa provavelmente então no final do reinado de Uzias e vai até o começo do reinado de Ezequias, tá? Ele fica aí um bom tempo falando. Então, é aí que ele estava no espaço e no tempo. Agora, vindo aqui para um contexto geral, começando a analisar o livro de Oséias. Como eu disse mais cedo na introdução, naquela longa introdução que eu achei que esses 5 minutos virou 10, Deus queria que Oséias, seu porta-voz, escolhido naquele momento da história para proclamar sua mensagem, experimentasse na pele e no coração um pouco do sentimento que o Senhor estava tendo em relação ao seu povo, que tinha sido infiel à aliança, afastando-se dele e buscando outros deuses e fazendo o que desagradava a ele, cometendo pecados, se afastando, tudo mais. Então, daí que vem a ordem estranha que o Senhor dá a Oséias lá no começo, nos versículos 2 e 3 do capítulo 1. Olha o que diz. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, a primeira coisa que o Senhor fala para Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu-lhe e lhe deu um filho. Então, olha só, é uma coisa esquisita, Você vê que a mensagem é dura, tá? Começa Deus e dá uma ordem a Oséias para que ele vá até uma casa de prostituição, encontre uma prostituta para se casar. Isso é uma mensagem, ele já diz aqui, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O Oséias vai e obedece, O que mais ele poderia fazer? Ele obedece, vai, se casa com uma prostituta chamada Gomer, e eles vão ter 3 filhos, cujos nomes também, aí mais você vê, por meio da vida do Oséias, o Senhor vai trazendo já a sua mensagem. E o Senhor dá os nomes ali dos filhos e que representam também seus sentimentos perante o povo. Primeiro filho, Jezreel, que quer dizer ali um pouco Deus semeia, uma ideia de julgamento. Está no versículo 4, nascimento. Olha só o que diz o Senhor para o nascimento desse primeiro filho. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E aí depois eles vão ter outro filho, uma filha. Lá no versículo 6, capítulo 1, Oséias. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. E aí, por fim, eles vão ter um terceiro filho, esse casal, Oséias e Gomer, a prostituta. E versículo 9 agora do capítulo 1. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Pesado, Então, então Oséias obedece ao Senhor, se casa com a prostituta, eles têm 3 filhos. E os 3 primeiros capítulos do livro, então, vão narrar suas experiências, as experiências de Oséias. Infelizmente, a Gomer continua infiel, adúltera, e sai de casa, abandona sua família,
e vai viver como vivia antes do casamento, né, em prostituição. O que o Senhor, qual a atitude do Senhor perante isso? Ele diz para Oséias ser fiel a essa esposa adúltera e continuar amando-a, que é o que Oséias faz, ele obedece. É uma ordem estranha dada ao profeta, né? Por que será que Deus dá essa ordem a Oséias, que ele continue fiel à sua esposa infiel, que o abandonou para viver uma vida de prostituição? Pensa aí um pouco. E aí eu vou te falar, que é o que eu disse mais cedo. Tudo isso é para trazer a mensagem do Senhor, né? Está representando o sentimento de Deus perante Israel. Quando Oséias se casou com uma prostituta, ele comunicou, né? Ele trouxe... Ai, meu Deus. Ele trouxe essa mensagem, né? Comunicou que Deus havia tomado Israel, um povo adúltero, um povo infiel, rebelde, tomou como... feito uma aliança graciosa com ela, né? Uma aliança, representa um casamento ali. Então, quando Deus tomou Israel, a esposa adúltera, ele fez uma aliança maravilhosa com ela, que é como um casamento, de forma legal, de forma espiritual. Então, Deus se torna o esposo de Israel, e o seu povo desprezou essa aliança que tinha com o Senhor. E aí a mensagem profética se apoia na aliança divina, que o povo violou e que Deus quer reestabelecer. Ou seja, Deus pede para o Oséias ir atrás da sua esposa que o abandonou e vive em infidelidade, e a ame, seja fiel a ela mesmo assim. E é o que ele fez com Israel. Primeiro que ele já tomou uma esposa infiel, assim como o Oséias também foi ordenado a tomar uma esposa que era uma prostituta. Deus, é duro, né, essa imagem, mas Deus tomou Israel, que era uma esposa adúltera, fez uma aliança maravilhosa de graça, de amor, de salvação, e essa esposa abandonou Israel, o povo de Israel abandonou o Senhor, e o Senhor queria reestabelecer essa aliança mesmo assim. O Senhor também se manteve fiel e amoroso perante um povo infiel. Então, com isso a gente chega então no primeiro ponto que podemos perceber em Oséias, sobre a aliança quebrada e a sua restauração. Primeira coisa, esse tal de adultério que eu falei, um adultério espiritual, essa infidelidade do povo perante o Senhor. O que isso significa, afinal de contas? O casamento, né, como conhecemos, eu acredito que você conheça pessoas casadas, já tenha ido a algum casamento na sua vida, e é uma relação de fidelidade, é uma relação de exclusividade, de união, né? Então, quando Israel passou a adorar outros deuses, ter prazer em oferecer, em trazer ofertas a Baal, a outros deuses, ídolos falsos que são como amantes, né? Esse povo de Israel estava sendo infiel ao seu relacionamento com Deus, estabelecido por meio da aliança. Logo, Israel, a noiva de Deus, se tornou uma adúltera, uma pessoa que abandonou a Deus para servir a outros deuses, né? Se relacionar com deuses falsos. E o seu marido, Deus, ficou profundamente ofendido, né? A gente põe nesses termos, pensando aí na nossa vida, né? No que a gente vê no contexto atual, é uma coisa até que a gente vê bastante, infelizmente, a infidelidade dentro do casamento. E é o que aconteceu com Israel e o Senhor. E aí, quando Oséias experimentou a infidelidade de Gomer, ele aprendeu essa dor, essa frustração que o Senhor sentia. E por isso Oséias pede também que Israel volte para Deus. Olha o que diz aqui em Oséias, capítulo 6, versículo 1. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Ele chama o povo para voltar a Deus, porque o povo tinha se afastado. E agora que ele passou por isso da infidelidade, de ser traído pela sua esposa, ele sentiu um pouco da dor do Senhor ao passar por isso com o seu povo que ele amava tanto. E, enfim, o povo ouviu o seu apelo, mas rejeitou. E aí, como porta-voz do Senhor, ele teve que falar as palavras duras que fluíram do coração entristecido do noivo abandonado. Deus ia julgar esse pecado, ia castigar esse pecado. Olha só um pouquinho disso, está em Oséias 8, olha o versículo 14, o que diz.
Porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. O castigo de Deus viria, né? E o Oséias era porta-voz, ele trouxe essa mensagem que veio do coração entristecido do Senhor. Outra questão, então, abordada em Oséias é o conhecimento de Deus. A importância, e mais do que isso, a necessidade que o povo tinha de conhecer verdadeiramente ao Senhor. Olha só, você pode amar, se relacionar. O casamento é uma relação de amor, de união, de intimidade. Você pode ter isso com alguém que você não conheça? Claro que não, né? Pensa aí nos nossos termos humanos. A gente vai se casar com uma pessoa que a gente não conhece? É improvável, né? É impossível que você ame de verdade alguém que você não conhece. Então, olha só, o povo de Israel até podia pensar que conhecia Deus, mas o conhecimento deles era falso, era enganoso. O profeta diz, né, Oséias vai dizer, lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 1, até eu tô me embolando, ele vai dizer isso, olha só, que o conhecimento que eles tinham, que eles não tinham conhecimento de Deus. Olha o que diz nesse versículo 1 do capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então o povo estava sendo destruído por causa disso, porque eles não conheciam a Deus, não amavam, estava tudo ruim. Olha o versículo 6 aí desse capítulo 4. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu filho, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, recapitulando, não havia, Oséias diz aqui, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que, não havia conhecimento de Deus em Israel, que é essencial. Número 2, quem então seria, da onde vivia esse conhecimento? Quem devia ensinar o povo sobre Deus? Seria naquela época os sacerdotes. E o que ele vai falar aqui sobre os sacerdotes? Que eles também se afastaram de Deus. Então, assim, o pessoal aqui está mal, eles estão numa situação bem complicada. Lembrando aqui o que ele diz no versículo 6 do capítulo 4, olha o que ele diz dos sacerdotes. Tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, toda a terra de Israel estava distante de Deus. E aí Oséias desafia esse povo a conhecer a Deus. Ele pediu para que o povo se esforçasse para conhecer plenamente o Senhor, porque só então eles podiam viver da maneira certa, da maneira que Deus queria. Olha lá então, no capítulo 6, versículo 3, o que Oséias diz ao povo, né, desafiando, chamando-os a conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, Oséias percebe que o povo e ele, todos ali, precisavam conhecer o Senhor e se esforçar para continuar conhecendo a ele. E é um conhecimento que não é só um conhecimento intelectual e teórico de Deus, mas sim um relacionamento íntimo, um relacionamento de amor com seu Criador, com seu noivo. E, na verdade, a palavra conhecer na Bíblia, do hebraico, muitas vezes é usada também nas escrituras para descrever a intimidade experimentada no casamento. Então, tá tudo relacionado, gente. Um casamento, uma aliança, que é a aliança que Deus quer conosco, é uma aliança que é como um casamento, é uma relação de amor e de intimidade. Então, não é só a gente conhecer ali teoricamente quem é Deus, a gente tem que conhecer na nossa vida quem é Ele, vivendo com Ele. Então, recapitulando, né? A mensagem de Oséias conta como Israel cometeu o adultério espiritual e como eles então precisavam conhecer mais a Deus. Que mais? O que mais podemos ver aqui? É óbvio, gente, claro, em tudo isso que eu falei, em todo o livro de Oséias, na verdade em toda a Bíblia, tá nítido o que a gente mais pode pegar desse livro aqui é o amor e a fidelidade de Deus perante o seu povo, perante aqueles que ele escolheu. Gente, o povo infiel rejeita o seu Senhor, cuidadoso e amoroso, mas ele é santo e fiel e continua amando-os, continua querendo eles de volta. Olha só, o juízo do Senhor não se opõe ao seu amor, não se opõe. O castigo de Deus não se opõe ao amor, pelo contrário.
É por amar o seu povo, por valorizar a aliança que Deus quer que esse povo, Deus quer disciplinar o povo, julga eles e traz o castigo para que eles se arrependam e voltem de verdade, de todo o coração, para a aliança. O amor dele ia prevalecer no final, mesmo que Israel tivesse magoado a Deus. Ele ainda estava disposto, ele ainda queria o seu povo de volta. E ele expressa o seu amor especial pela nação de Israel em vários momentos dessa mensagem. Mas vamos destacar aqui, eu queria destacar aqui o começo do capítulo 11 de Oséias. Olha o que diz aqui, abre aí, Oséias 11, que eu vou ler. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os no meu braço, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. E no último capítulo de Oséias também, outra parte que eu vou ler, olha as promessas então do amor de Deus que prevaleceria apesar desse povo ser rebelde, infiel, não reconheceu tanto que Deus cuidava e amava. Olha lá, no capítulo 14, eu vou ler dos versículos 4 até o versículo 8. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Então, promessas de perdão, de amor, de restauração. É muito bonito isso. Ou seja, nessa aliança de Deus com Israel, nesse casamento, quais seriam então os votos? O noivo promete amor, cuidado, promete sustento, promete o fim da ira e requer da noiva o quê? Que ela busque a ele, busque conhecê-lo, se arrependa, reconheça a sua culpa perante todo o mal que ela tem feito, pratique amor, justiça e volte para ele, confie no seu noivo que ama e cuida. Enfim, depois da gente analisar essa mensagem aí de Oséias, alguns pontos, a mensagem do Senhor para Israel por meio de Oséias, você pode me perguntar, o que eu tenho a ver com isso? O que uma profecia lá da antiguidade, por uma nação chamada Israel, tem a ver comigo? Eu, Letícia, que vivo no Rio de Janeiro, no Brasil, no século XXI, ou você aí, que também talvez viva no Rio de Janeiro ou em outro estado, no Brasil, em outro país, não sei, mas não vive em Israel, vive em outro tempo, o que isso tem a ver comigo? Bom, vamos lá, olha só, primeiro lugar, fique sabendo, caso você ainda não saiba, não tenha ouvido falar disso, que a igreja de Cristo, a igreja por toda a terra, né, o povo cristão, a igreja é descrita na Bíblia como a noiva de Cristo. Essa aliança maravilhosa aí que eu acabei de falar, todos esses votos também que eu acabei de falar, são válidos para todos nós hoje. E para todo o povo de Deus espalhado pela terra, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, enfim. Amar a Deus, se arrepender do mal que fizemos, confiar nele, o que Deus requer de nós e o que ele promete, os votos de amor, de cuidado, tudo isso está válido para nós, tá? Então, em primeiro lugar, isso. E outra coisa, você pode também pensar, eu já amo a Deus, não idolatro outros deuses, igual o povo de Israel estava fazendo na época, será que eu ainda preciso conhecer mais? Eu já não conheço? Bom, gente, às vezes a gente pode até achar que conhece, pode até conhecer, sempre dá para conhecer mais, mas às vezes a gente acha que conhece como Israel na época achava que conhecia,
e não conhecia, porque o pecado pode trazer uma ilusão de que conhecemos a Deus muitas vezes. Olha só em Oséias 2. Não, Oséias 8, desculpa, Oséias 8, versículo 2 até 4. Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então, nesses versículos aqui, 3 e 4, Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguirá, eles estabeleceram reis, fizeram várias coisas longe de mim. A gente vê, isso evidencia que eles não conheciam a Deus, apesar de acharem que conheciam. Pelo contrário, eles rejeitaram o bem, rejeitaram Deus. Então, o conhecimento de Deus é evidenciado na nossa adoração, no nosso estilo de vida e no nosso compromisso com a aliança do Senhor, que Israel não estava tendo. Então, eles não demonstravam que conheciam ao Senhor, apesar de acharem que conheceram. Então, vamos tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que fica iludido e acha que não precisa, que essas mensagens não se aplicam a nós, mas se aplicam a mim, se aplicam a você. Muitas vezes a gente frequenta a igreja desde criança e pode cair nessa ilusão, tá? Conhecemos a Deus porque a gente conhece muito sobre a Bíblia, porque a gente ouviu muitas histórias, porque a gente está aprendendo sobre os personagens há muito tempo, porque a gente vai no culto todo domingo, mas porque a gente conhece, enfim. E por mais que seja importante fazer tudo isso que eu falei, né? Conhecer as histórias da Bíblia, ir na igreja, enfim, tudo isso é muito importante, mas o que nos aproxima de Deus não é só o conhecimento teórico, né? Não é só ter ouvido falar, porque a gente cresceu na igreja, foi criado e sabe muito sobre as narrativas bíblicas. Não, gente. O que nos aproxima de Deus é própria de cada um. De nos relacionar com Ele, é a nossa própria busca de reconhecer a nossa pecaminosidade e a graça de Deus. Fuja da ilusão, tá? De achar que a gente sabe tudo, de achar que ir na igreja é suficiente, de achar que conhecer algumas histórias bíblicas é suficiente. O que o Senhor quer da gente não é isso, é um conhecimento verdadeiro que vem da busca individual por Deus, somente por meio de Jesus, né? Que nos proporciona esse relacionamento íntimo. Não dá pra dizer que a gente não peca, todos nós infelizmente caímos em pecado diariamente. E agora com essa perspectiva aqui que tivemos de Oséias, né, caminhando para o final da aula, a gente pode ver o nosso pecado como adultério espiritual, que é o que ele chama aqui, tá? Então isso é muito sério, é uma violação da aliança, é um afastamento do nosso Senhor que nos ama, é um adultério. Então vamos tomar cuidado com esse pecado. A notícia boa, graças a Deus, literalmente, é que o Senhor quer nos restaurar, Ele quer nos libertar do pecado. Então, assim como Ele queria restaurar Israel também, né? A gente vê esse apelo. O Senhor também quer nos restaurar e nos salvar. Então, por isso Ele nos enviou Jesus, por isso Ele nos chama individualmente, Ele nos convida para voltarmos para Ele, para nos voltarmos a Ele e o conhecermos intimamente. Ele nos salva. Enfim, a oração frequente, o estudo da Bíblia, encontro com outros crentes, são algumas das formas que Deus usa para nos ajudar a conhecê-lo melhor. E vamos buscar conhecer Deus, gente. Vamos buscar conhecer a Deus. Essa é a lição que a gente pode tirar aqui principal de Oséias, tá? E Deus nos ama. Ele quer que a gente volte para Ele, sabe? Olha como Ele diz que Ele apela ao seu povo, o que também se aplica a nós, não se aplicava só a Israel. Então, o apelo de um Deus fiel a um povo infiel também se aplica a nós. Então, não vamos ser infiéis, vamos ser fiéis a Cristo, vamos buscar conhecer a Deus e reconhecer esse amor maravilhoso, essa graça maravilhosa que nos salva. É isso. Muito bom, muito bom. Gostei muito de aprender mais sobre Oséias, mesmo, tá? Ficamos por aqui hoje. A aula não ficou tão grande quanto eu achei que ficaria. Espero que você tenha aproveitado, assistido bem e entendido, acompanhado aí na sua Bíblia, acelerando o vídeo ou não. Eu espero que você tenha assistido até aqui. Muito obrigada para quem assistiu. Que Deus abençoe muito você, muito o seu ano novo e essa nova etapa das nossas vidas. Que seja uma época, que seja um ano de conhecimento de Deus, conhecimento da Tua Palavra, que a gente se volte para o nosso noivo maravilhoso que quer a gente de volta, apesar da gente rejeitá-lo muitas vezes por meio dos nossos atos, por meio das nossas ações.
e do nosso coração pecaminoso. Então vamos entregar o nosso coração a Deus e buscar conhecer a Ele, como Oséias nos chama a fazer, conhecer a Ele cada vez mais, que é isso que a gente precisa, tá? O resto é o resto. Bom domingo, chega de falar, vamos orar. Orar é bom, vamos orar para terminar essa aula de hoje, tá bom? Vou orar, vou conduzir-nos em oração, ó. Pai, muito obrigado por essa aula, muito obrigada por essa lição, muito obrigada pela Tua palavra que é viva, que nos ensina tanto, todos os dias, toda vez que a gente tira um tempo para refletir, para aprender, para estudar a Tua palavra e o Teu amor e a Tua história maravilhosa de redenção. Eu agradeço muito por ela, por essa história de redenção, pela Tua salvação, agradeço pelo Teu amor, agradeço porque o Senhor cuida tanto da gente e nos ama e quer que a gente volte para o Senhor quando a gente se afasta. Não permita que a gente se afaste de Ti, não permita que a gente rejeite o Teu amor, rejeite essa aliança maravilhosa na qual estamos inseridos de uma maneira maravilhosa, apesar da gente não merecer amor, não merecer graça, nem salvação, nem amor, nem aliança, nem nada. Muito obrigada por nos permitir, nos proporcionar essa salvação por meio de Jesus. Muito obrigada pelo Teu conhecimento que está aí disponível para nós por meio da Tua palavra. Eu peço para que o Senhor abençoe a mim, abençoe a cada adolescente que está assistindo, a cada pessoa que está vendo esse vídeo e nos encha com o Teu Santo Espírito para que a gente tenha cada vez mais a vontade de buscar ao Senhor e que abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas vidas, as nossas almas a esse Teu chamado maravilhoso de seguir ao Senhor, de conhecer a Ti cada vez mais. Eu peço isso para mim, para todo mundo que está assistindo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Um bom domingo e feliz 2022 para todo mundo, tá? Tchau.